Graça e paz. Graça e paz. Amém. Que bom que você está aqui. Seu irmão que está do seu lado, olha tanto que ele é lindo com essa máscara, né? A minha está aqui. É muito boa essa máscara, né? A gente fica sufocada. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Abre sua Bíblia aí lá em Salmos 150. Eu gostaria que você ficasse de pé para nós ler esse salmo. Boa noite para os irmãos que estão em casa, né? Graça e paz também. Que não puderam estar aqui com a gente hoje, mas está em casa assistindo. Salmo 150, todos acharam? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com tamborim e dança, louvai com instrumento de cordas e órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por cada vida, Pai, que aqui está. E por essas vidas, Pai, que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos te pedir por cada uma, pelos irmãos da nossa igreja, por aqueles que estão enfermos, que não podem estar aqui com a gente, e por aqueles que apenas quis ficar em casa, né, e assistir pela TV. Mas que o Senhor esteja abençoando cada um de nós, cada um dos meus irmãos. Pai, nós queremos já te agradecer por esse culto. Que o Senhor abençoa, Pai, a nossa ministração desta noite. E nós queremos nesta noite, Pai, te entregar o nosso louvor. Que o Senhor esteja nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Bem-vindos. Eu quero viver
liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, Senhor, tens liberdade hoje aqui, oh Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, meu Senhor, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Declare, ele sara minha alma. Declare nessa noite. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Declare.
O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Só as vozes, declare: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Mais uma vez: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. O Senhor é minha salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias e tribulações, não temerei, eu não temerei. Meu coração
O Senhor é bom. Ele é bom. Refúgio em tempos de angústia. É Ele que nos guarda nesses momentos difíceis. É Ele que nos guarda. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Boa noite, igreja.
Pode sentar todos. Imagino que nós estamos aqui ao vivo. Vamos fazer silêncio, colocar as crianças no colinho. Pessoal, por que é tão difícil subir aqui nesse púlpito, hein? É uma responsabilidade tão grande, causa temor quando nós subimos aqui. Não sei que quando vocês sobem, eu não sei o que é que você sente, mas eu sinto temor e responsabilidade. Eu quero dar um recado, o pastor Robson não pôde vir. Ele pediu para que eu pudesse pedir perdão à igreja pela falta dele, mas ele está nos assistindo. E eu não poderia subir aqui e deixar de falar sobre o que nós estamos vivendo. Rápido, mas eu creio que eu sinto no coração de falar. Hoje nós estamos vivendo, é claro, não vamos ser hipócritas, e o Dia dos Pais é todos os dias. Mas hoje, uma vez no ano, nós separamos esse momento para nós fazermos uma certa comemoração. Estamos comemorando o Dia dos Pais de forma virtual, né? Ou seja, algumas pessoas estão evitando a encontrar justamente para não contaminá-los, ou talvez o próprio pai é que está contaminado e evita para que não contamine as demais pessoas. O Covid-19 ele veio para mudar a nossa vida. Como assim? E está mudando. A diferença é que nós vamos nos render a essa epidemia ou nós vamos vencê-la? Eu tenho certeza que tudo isso vai depender de mim e de você. Nós precisamos lutar com todas as forças. É joelho no chão, é fé, é crendo, se necessário, orando. Para aquelas pessoas que você sente que está precisando, com fé, porque eu tenho certeza que nós vamos vencê-la. Existem pessoas nesse momento agora que talvez o pior, o que ela está sentindo não é nem a questão do vírus em si, da contaminação. O pior problema é o psicológico dela. Como ela está se sentindo nesse momento? Para muitos é 14 dias, ou seja, uma eternidade. Para outros é 30 dias. E para alguns, ele nem sabe se um dia vai voltar a respirar sem a ajuda de aparelho. Eu falo isso porque meu pai está lá, num quarto. Ele está sentindo mais, eu presumo que ele está sentindo mais falta do contato do que dor. Porque ele falou assim: já estou cansado de tomar dipirona, a febre vai, a febre volta, a febre vai, a febre volta. Já estou cansado. Parece que ele quer contato. Olha que coisa mais interessante. Não está nem preocupado com a vida ou com a morte. Mas eu sei que ele vai sair de lá intacto, ileso, porque o Deus que eu creio é muito mais forte, muito maior que isso. Mas eu estou querendo mostrar que as pessoas estão precisando de mim e de você. Se necessário, faça um contato com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você conhece. E se você não conhece, se você souber e tiver condições, liga para essa pessoa, dê uma palavra de encorajamento, de força, dá uma injeção nessa pessoa de vida. Eu lancei uma palavra hoje, um textozinho, dizendo assim, que os nossos pais nos ensinam a poder enfrentar o medo, não é isso? Mas quando nós temos filhos, nossos filhos nos ensinam a enfrentar a vida. Olha que inversão de valores. Os nossos pais nos ensinam a enfrentar o medo, e os nossos filhos nos ensinam a enfrentar a vida. Para quê? Por amor a eles. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pessoal, essa igreja, assim como eu já vivi em várias igrejas, eu desde criança fui peregrino. Eu em uma igreja, eu em outra, porque eu queria me identificar em um local, mas parece que eu não conseguia. Eu não vou também expor nenhuma igreja, pode ser alguma, muito pelo contrário. Mas eu quero aqui deixar claro que eu sinto segurança nesse lugar. Claro, faltam algumas coisas que eu e você sabem que nós faltamos. Nós precisamos melhorar e muito. Mas isso não depende apenas de mim, do pastor Robson, não depende apenas da liderança, mas depende de todos nós. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse lugar, é o valor que essa igreja dá às pessoas. Fernando, mas às vezes a pessoa nem me liga. Eu sei que não. Às vezes não. Às vezes é nós que estamos precisando de uma ligação.
Interessante, né? Mas essa hora, amados, estamos vivendo em momentos que nós podemos observar que adianta ter dinheiro? Que adianta? Interessante que esses dias eu fiz uma viagem pequena e curta, eu cheguei lá no lugar, eu assustei. Que é isso, mano? O que eu estou fazendo aqui? Um lugar movimentado, aquele lugar assim cheio de gente. Parece que não tinha uma alma viva na rua. Normalmente quando você chega lá, junta aquele monte de gente, ó, tem isso aqui, tem um ticket disso aqui, tem um almoço grátis, tem aquilo ali. Eu acho que todo mundo já até está sabendo onde é que eu estou querendo falar que é, né? Tem um almoço grátis, você consegue passar o dia num clube de graça. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Falei, que é isso, meu Deus, onde é que eu estou? Aí eu cheguei lá, quando eu fiquei no hotel, aí vi aquelas piscinas, não tinha ninguém, 1, 2 pessoas, que lugar estranho. Na hora de comer, aquelas pessoas tinham não, é estranho, amados, é estranho. Nós estamos vivendo um momento estranho. Um momento que ter dinheiro ou não ter dinheiro não faz diferença. E mais. E na hora que você estiver no leito, entre a vida e a morte, aí você vê que o dinheiro realmente é que não tem valor. Por que adianta ter o dinheiro? Eu não posso comprar nenhum remédio, porque eu sei que mesmo eu comprando eu não vou melhorar. Nós precisamos valorizar as pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí. Aí sim tem valor. É aí que nós temos que investir uns nos outros. E tem uma coisa que eu acho interessante nessa igreja, é isso. Aqui o dinheiro que é ofertado nesse lugar, ele não é usado para soberba, ele não é usado para desperdício, muito pelo contrário. O que entra aqui, o pastor Robson com toda a equipe faz questão de reverter a própria igreja. É isso que é interessante nesse ministério. Lá em 2 Coríntios 9:7 fala assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. E ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. No 10 fala assim: e Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Eu não quero aqui persuadir para você dizer assim: olha, oferta que Deus vai te dar em dobro. Não, muito pelo contrário. Eu quero aqui desafiar vocês a encontrar dentro do coração de vocês alegria para fazer isso, porque é assim que Deus retribui. Se você vir aqui ofertar por ofertar, ou porque o irmão ofertou por constrangimento, por obrigação, ou por sentir que você deve Deus, coitado, ninguém deve Deus, muito pelo contrário. Jamais, se você deve, é claro, jamais você conseguirá pagar, principalmente com dinheiro seu. Jamais. Até mesmo porque o que você deve já foi pago ali na cruz do Calvário, com o sangue do Cordeiro. Mas tenta encontrar dentro de você a alegria para poder ofertar. Ah, Fernando, eu não tenho. Às vezes eu oferto porque eu sei que é preciso. Beleza, mas tenta, busca aí dentro, sonda seu coração. Se você não consegue, fala: Deus, me dá alegria para poder ofertar. Claro, se você também não tiver semente, peça semente também, mas me dê alegria. Nem que seja pouco, mas me dê. Deixa eu ir lá ofertar com vontade. Ô amado, eu tenho certeza que é inevitável o resultado. Vamos ficar de pé? Essa equipe de louvor está cada vez mais bela, né? É verdade. Que Deus abençoe vocês. Estamos vendo que vai qualquer momento criar a sala ali para o aquário? Mas não tem peixe, isso aqui é bateria. Ah, não, beleza. Ah, o peixe é mas não, então tá ótimo. Pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. Feche os seus olhos. Pai, eu quero aqui pedir que o Senhor dê alegria à tua igreja de poder ofertar. Deus, se precisar semente, dê semente. Coloque nas mãos da tua igreja, Senhor, valores aonde elas possam honrá-lo com os seus próprios valores, mas com alegria, nem por obrigação, Deus, ou jamais por constrangimento.
mas por alegria. Deus honra a tua igreja com trabalho digno, com trabalho honroso, que as pessoas possam conseguir receber financeiramente os seus valores, aonde eles possam distribuir entre uns e os outros. Não é pegar o seu dinheiro e dar para o outro, muito pelo contrário, é ajudar quando necessário for, e ofertar na tua casa, no nome de Jesus. Amém. Então vamos ofertar, pessoal. Quem trouxe a sua oferta, seu dízimo, se assim for, como você considera. Nos ensina, Senhor, a fazer tua vontade, com corações sinceros, entregues, adoramos a ti. Cada irmão, viver sempre em comunhão, reconhecendo que somos todos um. Serviço e amor é que ofertamos a cada um daqueles a quem o Senhor se deu. É assim que te servimos, é assim que te amamos. Compreendemos que essa é tua vontade. Nos ensine a amar como Jesus amou. Nos ensine a compartilhar, reconhecendo que tudo é teu. Nos ensina, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a querer o teu querer. Nos ensine a amar como Jesus amou. Nos ensine a compartilhar, reconhecendo que tudo é teu. Nos ensina, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a querer o teu querer. Nos ensina, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a querer o teu querer. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor aqui? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, pegue sua Bíblia aí, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos começar a ler do 35 ao 41. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. E disse-lhes:
Por que estão tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, amados. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, pelo privilégio de levar a Tua palavra. Que nesse momento, ó Deus, venha esvaziar de mim mesmo, Senhor, para que o Senhor venha crescer, Pai, em nós. Não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Não somos nada sem Ti, Pai. Por isso, ó Deus, toda honra e glória seja dada a Ti, Pai. É importante que nós venhamos diminuir, Pai, para que o Senhor cresça mais e mais nas nossas vidas, Senhor. Para que o Senhor venha ser a evidência, Pai, no meio do Teu povo. Nós não somos nada sem Ti, Pai, sem a Tua presença. Por isso, Senhor, a palavra é Tua. Somos apenas instrumento nas Tuas mãos. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Que o Senhor venha conduzir, Pai, a Tua palavra, o Teu ensinamento da maneira e do jeito que o Senhor quer com a Tua igreja, com o Teu povo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, podem se assentar, glorificando ao nosso Deus, amado, maravilhoso. Vocês que estão aí em casa também, vamos aprender mais de Deus, ver o que Ele quer falar para nós nessa noite. Aleluia. Irmãos, diante desse texto, eu separei aqui 4 declarações para que a gente venha refletir sobre isso diante desse texto. A gente sabe que as tempestades da vida, elas existem até hoje. Elas existem até hoje em nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que as tempestades das nossas vidas, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Nenhum de nós aqui, ou em nenhuma outra parte do mundo, nós que estamos aqui, as pessoas que estão em casa também, nenhum de nós somos blindados. Todos nós estamos sujeitos a isso. Tempestades é inevitáveis nas nossas vidas também. Em nenhum lugar no mundo, na nossa caminhada, do berço onde nascemos, até a sepultura, onde um dia a gente vai morar com Jesus. Durante esse tempo, nós passamos por temporais, por tempestades, e elas são inevitáveis nas nossas vidas. Ninguém de nós estamos blindados, assim como eu já falei. Nós pisamos em terreno cheio de espinhos, atravessa desertos áridos, passamos por pântanos perigosos durante a nossa caminhada, momentos difíceis. E se você está atravessando algum momento difícil na sua vida, algum temporal na sua vida, saiba que você não é exceção. Todos nós passamos por isso. Talvez a pessoa do seu lado também está passando por um problema até talvez pior do que o seu problema. Todos nós estamos sujeitos. As lutas, as tempestades, elas são inevitáveis nas nossas vidas. Segundo ponto que eu quero falar, elas são imprevisíveis. As tempestades das nossas vidas, elas chegam sem dar aviso prévio. Ela não manda aviso para nós. Vai acontecer algo na sua vida, não. De repente você sai da sua casa, aí você vai e bate o carro. De repente você vai no médico, no hospital, um exame de rotina qualquer. De repente você tem um diagnóstico ali, obrigado, de uma doença, talvez uma doença até incurável, diante da perspectiva da medicina. Talvez você, dentro da sua casa,
se levanta alguma enfermidade, algum mal. E às vezes a gente não sabe como lidar com essa situação. As tempestades, elas são imprevisíveis nas nossas vidas. Não sabemos a hora que ela vai chegar, o tempo que ela vai chegar, nós não sabemos. Terceiro lugar que eu quero falar, que as tempestades, elas são inadministráveis. Eu fico imaginando aqueles discípulos que estavam andando com Jesus. Alguns deles ali nasceram naquele lugar. Sabiam cada palmo, cada centímetro daquele lago. Talvez eles já tinham passado por outra tempestade naquele mesmo lugar. Eles conheciam tudo como a palma da sua mão ali naquele lugar. Alguns deles conheciam, porque moravam ali nas redondezas. Eles pescavam ali. A profissão deles era estar naquele lago ali como pescando. Eles sabiam de tudo ali naquele lugar. E eu fico pensando eles, talvez eles pensaram assim, eu sei de tudo, eu conheço. Esse lugar aqui eu sou acostumado a passar, eu sei, e às vezes a gente fala isso também. Não, eu sei, estou no controle de tudo. Mas a hora que vem a tempestade, às vezes, a gente não sabe como administrar direito. Ela vem e consegue tirar de nós, às vezes, o foco. Levar a nós a ter algumas consequências drásticas nas nossas vidas. Tira de nós a presença de Deus nas nossas vidas, porque a gente fica tão ligado na tempestade, que às vezes a gente fica perdido sem saber o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Às vezes aquele filho que a gente cria com tanto carinho, de repente ele toma outros caminhos que não é o caminho que você quer. Às vezes um filho dócil, mas ele já não é mais dócil. Às vezes dentro da nossa casa, um casamento às vezes de 20, 10 anos. De repente você descobre uma traição. Aí você não sabe administrar mais, não sabe o que fazer. Às vezes é uma doença que saiu ali saiu de você, você não entende, você não sabe o que fazer mais. Você não tem controle mais. Uma coisa que às vezes parece tão simples e a gente não tem como administrar. Aqueles discípulos, eles achavam que era simples. Talvez eles eram acostumados a passar por tempestade ali naquele lugar. Mas aí chegou um momento que ele não deu conta de administrar mais. A quarta verdade que eu quero dizer para vocês é que ela é mais um pouco consoladora. Que as tempestades, elas são ensináveis. Eu e você sabemos que Deus, Ele é soberano. Eu posso ser colhido de surpresa. Pode acontecer alguma coisa de surpresa na minha vida, porque nós somos limitados. Mas Jesus não. Jesus, Ele nunca é pego de surpresa. Nunca Ele é pego de surpresa. Ele nunca fica no beco sem saída, no impasse. Jamais. Se você está passando por alguma tempestade, saiba que Deus está no controle. Sabe que Deus está no controle. E Ele está sabendo de tudo que está acontecendo. Ele está no controle da situação das nossas vidas. E às vezes Ele permite a tempestade nas nossas vidas, não para nos destruir, não para nos afastar dEle. Às vezes Ele permite as situações, as tempestades para nós, para que nós venhamos enxergar que Ele é maior do que qualquer tempestade, que Ele está no controle de tudo, que Ele sabe todas as coisas, e que nós venhamos reconhecer isso, que Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle de tudo. E jamais, nenhuma tempestade é maior do que o Deus que nós servimos. Nenhuma. E Ele permite isso para que nós venhamos tonificar, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Ele permite também as tempestades
para que nós venhamos nos aproximar mais dEle, buscar mais a Ele, para que nós não venhamos nos afastar dEle, para que nós venhamos reconhecer o poderio dEle nas nossas vidas, o poder que Ele tem, o controle que Ele tem da situação, de todas as situações. E diante desse texto, para que nós venhamos sair mais forte, mais animado, com mais experiência. E o curioso é que Jesus passou todo aquele dia, se você for ler o versículo 4 todo, Jesus ficou todo dia ensinando aos discípulos sobre o reino de Deus. É como se Jesus tivesse falado assim: olha, eu já ensinei para vocês agora, na prática, em tudo, agora eu quero ensinar para vocês estar lá, firme conosco, precisa aprender mais de mim, aprender mais. E ele falou assim: passemos para outra margem. E de repente ele pegou o travesseirinho dele ali, uma almofada, colocou na popa ali do barco, se deitou, dormiu. E eu penso que os discípulos falaram assim: deixa o mestre dormir, ele deve estar cansado, ensinou o dia todo, ensinou para nós, falou, e agora já era noite, ele deve estar cansado, deixa eles dormir lá, e deixa que nós sabemos, conhecemos tudo aqui, tudo está sob o nosso controle, nós sabemos tudo, e vamos tirar de letra aqui e atravessar. E de repente veio a tempestade, e eles não sabiam como lidar com aquela situação. Saiu do controle deles. Saiu totalmente do controle deles. Então, diante desse texto, eu separei 3 perguntas, 3 versos aqui diante desse capítulo todo, 3 perguntas. A primeira que está no versos 38. Quando os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, não te importa que perecemos? A segunda pergunta é de Jesus para os discípulos: Por quê? Por que vós sois assim? Vocês não têm fé? Por que são tão tímidos? Cadê a fé de vocês? E a terceira pergunta, no verso 41, foi entre os discípulos, entre eles lá perguntando. Eles ficaram tão espantados com o poderio de Jesus naquela época, que eles chegaram um para o outro lá junto, perguntando quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu imagino que eles ficaram surpresos. Eles já tinham visto Jesus curar. Jesus ressuscitou mortos, curou enfermos, orou pelos os mortos, eles ressuscitaram, Jesus orou pelos mudos, eles escutaram, pelos surdos, eles falaram. Eles já tinham visto vários exemplos de Jesus ali, mas diante dessa situação aqui, eles ficaram mais assustados ainda. Falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E a primeira pergunta é a pergunta de nós, da nossa dor, da nossa angústia. Quando eles perguntam para Jesus assim, fala: Senhor, tu não te importa que pereçamos? E às vezes essa é a nossa pergunta também, é a pergunta da nossa dor. Quando nós estamos passando por tempestade, a gente pensa que Deus, Ele não está ligando para nós. E às vezes a gente ora mais, jejua, lê a palavra, mas as coisas parece que ficam em silêncio. A gente não vê resposta, não vê saída. Parece que o céu fica blindado cada vez mais. E a gente pergunta: Senhor, não te importa que eu pereça? Não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa de nós passarmos por isso? Será que você não vê? Se o Senhor não vê, que o Senhor não pode resolver para nós? E essa é a nossa pergunta. Senhor, eu sou fiel em tudo. Assim como os discípulos, eles sabiam de tudo. Pensavam que o lago, o mar,
Normal, já tinha passado lá várias vezes. E essa pergunta nossa também é assim. É os nossos questionamentos diante de Jesus. A gente questiona Ele às vezes. Por que estou passando por esse aperto? Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão da minha vida, Senhor. O Senhor não vai fazer nada diante da minha situação? Nós perguntamos isso também. E os discípulos também perguntaram a Ele, porque na hora da aflição, eles recorreram a Jesus ali, que estava dentro do barco com eles. Eles não sabiam o que fazer. Perdeu totalmente o controle da situação ali naquele momento. E às vezes também nós perdemos a situação do controle das nossas vidas. Às vezes também a gente não dá conta de lidar mais com a situação. A gente não tem como lidar. Você foi para todo lado, olha, enxerga e vê para todos os lados e você não vê saída. Não vê a alternativa para a sua situação. A gente não vê. A gente se sente sozinho. Quando a gente vai, e Jesus estava ali dormindo, tranquilo. Jesus estava com eles ali. E às vezes tem pessoas que falam assim, você vai para a igreja, você aceita Jesus, que você não vai ter mais dor, você não vai ter mais enfermidade, você vai prosperar, Jesus vai te abençoar muito, você vai conseguir sua casa, seu carro novo, seu apartamento, você vai conseguir tudo. Vai para a igreja que vai acontecer tudo isso com você. Esse é que alguns falam por aí. Mas só que não é assim. Jesus não falou, teremos aflições. Jesus estava com ele nos barcos. Estava junto com eles ali no barco. Mas eles pereceram. Passaram por esse problema. Nós estamos com Jesus. Nós passamos por problema também. As pessoas às vezes esquecem de falar isso. Nós passamos por aflição, passamos por problemas, por dificuldades, passamos sim, assim como esses discípulos passaram. Também Jesus estava com eles ali no barco, estava junto deles. Até que chegou o momento de tanto eles insistirem com Jesus, Jesus acordou. Por que são tão tímidos? Por que não têm fé? Por que vocês não têm fé? Por que nós não temos fé para encarar a tempestade? Às vezes nós se desespera, muitos querem sair da igreja, muitos querem se afastar, porque não aguento mais esse sofrimento. E muitos fazem isso. Se afasta, vira as costas para Jesus. Jesus falou assim para os discípulos: por que são assim tímidos? Por que não têm fé? Por que nós temos fé? Por que não tem paz? Muitos passam por tempestade, igual aqueles discípulos estavam ali desesperados, sem paz. Por que nós não temos paz? A paz, amados, não é falta de tempestade nas nossas vidas. A paz é você passar por tempestade, mas sabendo que tem alguém que é maior do que a tempestade junto de nós, lutando por nós, pelas nossas vidas, lutando a nossa causa. Mas por que Jesus permite? Por que Ele não nos evita de acontecer algo trágico nas nossas vidas? Porque Ele está ali, Ele estava ali no barco, Ele podia evitar essa tempestade. Os discípulos tiveram aula teórica durante o dia todo ali. Agora Deus queria mostrar para ele na prática o jeito que é. Jesus estava ali dormindo, em paz, tranquilo. Mas mesmo assim, nós passamos por tempestade, para que nós venhamos nos fortalecer e nos aproximar dele cada vez mais. Outra pergunta também foi a pergunta entre eles, entre os discípulos que estavam ali juntos. Entre eles perguntou um para os outros: e a pergunta foi aos seus discípulos. Foi assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Eles já conheciam Jesus, eles já tinham visto muitos milagres, eles já tinham escutado ele em vários momentos, os ensinamentos de Jesus. Agora eles estão admirados, ainda mais, conhecendo mais um milagre do Mestre ali. Quem é este? E às vezes a gente faz essa pergunta também. Talvez essa noite a gente pudesse responder essa pergunta. Quem é este? Este é aquele que o Pai e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, lá nos refúgios da eternidade, traçou um plano eterno, vitorioso, um plano perfeito para a nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que, sem matéria pré-existente, criou o universo. Porque todas as coisas foram feitas para Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. As coisas visíveis e as invisíveis foram criadas e foram feitas por Ele. Quem é esse? Este é aquele que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Esse é Jesus. Quem é este? Este é aquele, a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Ora, quem é este? É o sol da justiça. Este é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que está acima de todas as coisas. Aleluias. Glória a Deus. Quem é este? Este é aquele que, mesmo sendo Deus, não se julgou por usurpação, querer ser igual a Deus. Antes de si mesmo se entregou, se esvaziou, assumindo a forma de servos. Este é aquele que se sacrificou a si mesmo, suportando a morte e a morte de cruz. Quem é este? Este é o Messias, o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Para a glória de Deus Pai. Esse é o mesmo. Quem é este? Este é aquele que chorou, sangrou no Getsêmani por amor de nós. Este é aquele que foi cuspido, esbordoado no sinédrio, que apanhou, que foi esmagado por amor de mim e de você. Este é aquele que fez de condenado e condenado à morte, e à morte de cruz, diante do petróleo romano. Este é aquele que carregou no seu corpo aquele lema maldito, levou os nossos pecados, as nossas dores, levou as nossas enfermidades. Este é aquele que foi crucificado, sofreu o golpe da lei, se fazendo pecado, maldição por nós, para salvar eu e você. Quem é esse que foi sepultado, segundo as Escrituras, para a nossa justificação? Este é aquele que entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou os agrilhões, e da morte ressuscitou de forma gloriosamente. Este é Jesus. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, derramou o Espírito Santo sobre nós, sobre a sua igreja. Está sentado no trono, governando as nações. Este é aquele que depõe reis, levanta reis, abate império, levanta império. Este é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Quem é este?
Este é aquele advogado que nos livra diante do Pai ali, que está julgando as nossas causas diante do Pai, que cuida de nós. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, vitoriosamente, para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é o juiz dos vivos e dos mortos, que vai sentar no trono e julgar as nações. Este é aquele que vai lançar no fogo os seus inimigos, colocar debaixo dos seus pés o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, os ímpios. Quem é este? É o noivo da igreja, que vai entrar com sua igreja na boda do Cordeiro, para uma festa que nunca vai acabar. Quem vai estar lá nesse dia? Só 2. Vamos estar com o Senhor nessa festa que nunca vai acabar. Quem é este? Este é aquele que foi representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue foi derramado nos umbrais das portas, para livrar os primogênitos de Israel da morte no Egito. Este é aquele que os patriarcas falaram, que os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado pelo que estava dentro da arca da aliança. As tábuas da lei, o vaso, o maná, com o maná, a vara de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Este é Jesus. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelos templos. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas no templos. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelos rituais, os sacrifícios de Israel. Quem é este? Este é aquele que nasceu de uma mulher, nasceu sobre a lei, na plenitude dos tempos, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, Criador, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Ora, este é o grande eu sou. Este é o pão da vida. Este é a luz do mundo. Este é a porta das ovelhas. Este é o bom pastor. Este é a ressurreição, a vida. Este é o caminho, é a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram curados, os mortos foram ressuscitados. Quem é este? Ora, esse é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este?
Este é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Este é o Rei dos Reis. Este é o Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, a quem eu e você servimos. Quem é esse? Este é aquele que vai enxugar as nossas lágrimas do nosso rosto. Um dia Ele enxugará todas as nossas lágrimas, das tempestades que passamos, da luta que tivemos, das dificuldades que passamos. Ele vai enxugar as lágrimas do nosso rosto um dia. Vamos chegar diante dele, Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. E nós vamos servir Ele por toda a eternidade. Este é aquele a quem vamos reinar junto com Ele pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade nós vamos estar ali junto com eles, com Ele. E esse é Jesus. Quem é este? Este é aquele que diz para você hoje: não precisa ficar com medo. As tempestades nós vamos passar. E vai chegar um tempo que a gente não vai dar conta, não vai suportar. Vai chegar um momento que nós vamos perder o controle da situação. Nós somos limitados. Ele não. A criatura não pode ser maior do que o Criador. O Criador é maior do que todas as coisas. O Criador está no controle de todas as coisas. Nada passa despercebido diante dele. Tudo ele sabe, tudo ele vê. Em tudo ele está presente. Ele está presente hoje na sua vida. Ele está presente hoje na sua casa. Ele está presente por onde você andar. Por isso, quem é este? Aquele que fala para você: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Esse é aquele que fala para você: ei, eu estou contigo, jamais te abandonarei, estarei com você pelos séculos dos séculos, amém, até a eternidade. Por onde você for, por onde você caminhar, eu vou estar contigo. Ele está no controle de tudo. O que nós precisamos ter é fé, é crer. E se você fraquejar, peça socorro a Ele. Os discípulos conheciam tudo, fraquejou lá na hora, não deu conta de lidar com a situação. Qual foi a atitude deles? Vamos chamar o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? E na hora da nossa dor, do nosso sofrimento, vamos chegar diante dele: Senhor, não te importa que eu pereça, Senhor? Não tenha medo, aquieta a tua alma. Queria que você fechasse seus olhos agora. Rafael vai cantar um louvor. Nós vamos meditar nessa canção. Vamos fortalecer o nosso coração. E vamos crer que Ele está conosco. Temos que crer, porque Ele jamais vai nos abandonar. Somos criatura dEle, somos feitos para adorar a Ele. Se você sair daqui e apenas aprender uma frase que eu vou falar, para mim já basta tudo. Já me dou por satisfeito. Repete assim comigo. Queria que você repetisse comigo. Feche seus olhos, mesmo com seus olhos fechados, eu queria que você repetisse comigo uma palavra assim. Fala assim: promessa de Deus e realidade é a mesma coisa.
Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Então não tenha medo. Ele está cuidando de nós. Ele vai cuidar de nós. Medite nessa canção agora. E creia que Ele está com você. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Cante para o Senhor nessa noite. Cante para Ele. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se eu se depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Fique de pé. Eu não quero mais fugir. Fique de pé. da tua vontade. Louve ao pra Senhor, mim, cante eu para o sei Senhor nessa noite. que vai ser difícil, mas você Aleluia. estará sempre comigo. Mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor, Senhor.
acreditar e confiar no que você me diz. Aleluias. Aleluias. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda Ele. Glorifique ao Senhor. Olha aqui para mim. Jesus nunca falou que seria fácil. Ele falou que a porta é estreita. A porta larga é a porta da perdição. Por isso não desanime. Se está difícil, Ele está cuidando de você. Se está demorando, é porque Ele está esperando algo glorioso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente quer as coisas nos piscar de olhos. Jesus não. Ele sabe o momento certo para agir. Lembre-se de uma coisa: você não está sozinho. Ele jamais vai te abandonar. Ele está comigo, Ele está com você. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor, Pai, está cuidando de nós. Obrigado, Deus, porque nós não somos merecedores de nada, Pai. O preço que o Senhor pagou foi muito alto. Foi um preço de sangue, Pai. Por amor a nós que todo dia, Pai, toda hora nos envergonhamos, ó Pai. Todo dia nós te rejeitamos pelas nossas atitudes, Pai. Nunca, jamais, com o maior esforço que nós podemos fazer, vamos chegar nem perto de te agradecer pelo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Por isso, Senhor, recebe, Pai, a Tua igreja, recebe a nossa adoração, Senhor. Nos ajude, Pai, a ser melhor. Ser melhor, Pai, a cada dia, Senhor, a cada momento. Que nós venhamos ser melhor, Pai, através das nossas atitudes, Pai, dos nossos gestos, do nosso abrir a boca, do nosso falar, do nosso pensar, Pai, dos nossos pensamentos. Que nós venhamos ser melhor, Pai, que nós venhamos olhar para Ti e enxergar, Pai, que algo maravilhoso, Senhor, está nos esperando aqui. É só passagem, Pai. Somos peregrinos aqui nesse lugar. O Senhor já foi preparar lugar, Pai. Preparar lugar maravilhoso para todos nós. Que nós venhamos, ó Pai, nunca venhamos, ó Deus, Senhor, no nosso coração, duvidar do amor que o Senhor tem por nós. Que por onde nós andarmos, Pai, que nós levamos o Senhor no nosso coração. Que nós não venhamos nos envergonhar de abrir nossa boca e falar do Teu amor, Senhor, nunca. Que essa atitude não venha permanecer, Pai, que não venha ter nas nossas vidas, Pai. De ter medo, de envergonhar, de falar da Tua palavra. Falar do Teu amor, nunca, Senhor. Que um dia, quando nós chegarmos diante de Ti, um dia todo joelho vai se dobrar, dos mortos, dos vivos, ó Pai, vai se dobrar diante do Senhor, Pai. Para que tanta soberba, Pai? Para quê? Um dia nós vamos reconhecer, Pai, o poderio. Nós não vamos ter mais dor. Nós não vamos ter mais enfermidade. Não vamos passar mais por tempestades. Porque o Senhor vai estar ali para enxugar as nossas lágrimas do nosso rosto. E falar para nós: vinde, bendito do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor, que está preparado para ti. Obrigado, meu Deus, por tudo.
Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte mais uma vez. Glorifica a Ele. Glorifica o nome dEle. Aleluias. Glória a Deus. Hoje comemoro os dias dos pais. E eu queria chamar os pais aqui à frente. Mesmo mantendo espaço, né? Você que está em casa também aí, fique de pé. Vem aqui à frente. Quero fazer uma oração pelos pais nessa noite. Rafael, vem cá, Rafael. Você já é pai já. Você quer fugir? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse dia especial na vida de cada um de nós, ó Pai, como pai, como provedor, ó Pai, da nossa família. Eu te peço nessa noite que o Senhor venha abençoar, Pai, todos os pais, Senhor. Te peço que o Senhor venha dar sabedoria, meu Deus, para estar cuidando, lidando do seu lar, da sua casa, Pai. O Senhor, meu Deus, venha trazer saúde, paz, alegria sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Sobre cada um de nós. Nós te agradecemos por esse dia que foi separado. Mas durante toda a nossa caminhada, que o Senhor esteja conosco, nos mostrando o caminho, Pai, nos mostrando estratégia, nos dando sabedoria para cuidar, Pai, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, ó Pai. Nos ajuda a ser melhores, ó Pai. Nos ajude, Pai, a edificar a nossa casa, o nosso lar. Eu te dou graças por tudo e te agradeço, Pai amado, na vida dos teus filhos, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Como já foi falado aqui, o pastor Robson não pôde vir hoje, mas nós estamos aqui. Vamos encerrar o nosso culto, né? Não vai cantar algum louvor? Não, pode. Vamos encerrar o nosso culto agora. Fique de pé, vamos orar, nosso Deus, agradecer. Pai, obrigado, Deus, pelas tuas palavras, pelo teu ensinamento. Obrigado a Deus porque o Senhor nos dá essa oportunidade de aprender cada vez mais de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por todos nós. Te agradecemos por nosso culto, ó Pai, que foi todo a Ti, Pai, dedicado a Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, Senhor, que o Senhor reuniu neste lugar, que o Senhor reuniu na Tua casa, nas casas também. Que o Senhor, meu Deus, ia nos conceber uma semana de bênção, Senhor, uma semana de vitória, Senhor, com saúde, com paz no coração. Saber, Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo, esteja com toda a sua igreja. E todos digam amém. Glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Sim, verdade.